saberem que a Terra está respondendo por algum ângulo a respeito desse nome. Porque mãe significa para nós o continente do amor. É o país da tolerância, eu acredito. O segredo que a mãe tem com o filho vem de Deus, das entranhas da sua alma. Então que possamos, todos nós presentes, nesse veleiro de luz de Chico Xavier, caminhar dentro de nós mesmos e trazer os efluvos salutares que nós já conhecemos do Evangelho e aplicar em cima das mães que estão aqui conosco, as mães espirituais, que com certeza vêm aqui ajudar as outras mães. Eu não podia deixar de ler uma mensagem de Chico Xavier, do Charles, que a Celeste vai ler para nós. Ele como criança. Então Chico Xavier, numa data dessa, estaria sempre presente com um envelope na mão para atender os filhos detentos de outras mães. Então para nós é de muita responsabilidade, mais uma vez, levantar a nossa voz e falar em Chico Xavier na expressão de Jesus na nossa frente. Possamos então, nessa hora de luz, nessa hora que comprometemos nossos passos lá fora, lembrar que somos mulheres, mas somos responsáveis pela fibra de cada um presente em nosso lar. Não é preciso ser mãe, porque Chico foi mãe de todos nós. Ele pariu quantos livros para nós? Ele mesmo falava disso. Então que possamos continuar com essa vontade de alinhar os nossos espíritos na certeza que nós estamos caminhando com os passos de Chico de alguma forma, das necessidades do próximo, no nosso olhar, no nosso comportamento direto com as criaturas. Eis aí a nossa oportunidade de acertar conosco mesmo. E para iniciar a nossa reunião, nós vamos pedir a dona Neide, né? Neide, a dona Neide, companheira da Cléia, para fazer a prece. Então vamos elevar o pensamento a Jesus, nosso mestre, os mentores amigos dessa casa, para que nesse momento a presença dos nossos superiores, principalmente o nosso irmão Chico Xavier, sempre conosco nessa celebração sobre o Dia das Mães. Então vamos à prece que Jesus disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, meu Pai, a vossa santa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, como devemos perdoar todos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, ó Pai, cairmos em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja. Que essa prece se estenda a todas as mães do nosso planeta e que a paz mundial possa estabelecer. Que assim seja. Vamos pedir a nossa Sônia para fazer o Evangelho. Hoje aconteceu que nós estamos seguindo o Evangelho. E hoje a leitura caiu no divórcio, numa data como essa. Então vamos prestar bastante atenção para ver o que ela traz para nós, para reclamar no nosso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, o divórcio. O divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que está separado de fato. Não é contrária à lei de Deus, uma vez que não reforma senão o que os homens fizeram, e não é aplicável senão nos casos em que se leva em conta a lei divina. Se fosse contrária a essa lei, a própria Igreja seria forçada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, pela sua própria autoridade em nome da religião, em mais de uma circunstância impuseram o divórcio. Dupla prevaricação, então, uma vez que seria só em vista de interesses temporais e não para satisfazer a lei de amor. Mas Jesus, ele mesmo, não consagrou a indissolubilidade absoluta do matrimônio. Não disse: é por causa da dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu devolver estas mulheres, o que significa que desde o tempo de Moisés
afeição mútua não sendo o objetivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas acrescenta, isso não foi desde o princípio. Quer dizer que na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas sobre a simpatia e não sobre a vaidade e a ambição não davam lugar ao repúdio. Então nós vamos aqui, rápidas palavras, colocarmos do ponto de vista espírita, que é o que Kardec nos coloca aqui neste capítulo, Não Separeis o que Deus juntou, sobre esta questão que ela é tão, podemos dizer, atualmente polêmica em certo sentido, mas de certa forma também nem tanto, uma vez que as questões ligadas ao casamento, no princípio, estão ligadas à nossa imperfeição moral, ao primitivismo das leis também antigas e, dependendo da cultura da raça, onde está inserida a lei civil, e que Jesus vem e coloca no seu devido lugar. Na realidade, o que deve prevalecer é a lei do amor. É a única indissolubilidade que existe real, é a lei do amor. Então, na verdade, o divórcio fez separar corpos daquilo que realmente já permanecia separado. Mas, ao mesmo tempo, Emmanuel vem nos explicando, através da mediunidade abençoada do nosso Chico, são muitas mensagens, muitos livros, histórias como ensinamentos de André Luiz, de Emmanuel e outros, que vêm nos explicar que a maioria das uniões da Terra são uniões de prova, que são chamados casamentos de prova, porque existe o casamento provacional, existe o casamento transcendental, existe o casamento por afinidade. Sendo que esse realmente transcendental por afinidade, nós estamos um tanto quanto longe, porque só espíritos que já atingiram uma evangelização maior é que realmente tem essa condição. No mais, nós estamos unidos a pessoas, espíritos aos quais nós temos dívidas maiores. Então não existe realmente o acaso. E quando isso acontece, de nós nos separarmos, evidentemente é respeitado o nosso livre-arbítrio, óbvio, e também, dependendo da consciência de cada um, e tanto quanto cada um suporta, dentro daquilo que ele sabe, que ele consegue suportar. Não significando com isso que ele está quites com a lei. Então é isso que a visão espírita é essa. Não estamos quites, podemos estar com a lei humana, que nos possibilita esse divórcio. Mas nós não divorciamos do espírito que realmente, de uma certa forma, ou abandonamos, ou não demos conta, ou por qualquer motivo. Teremos sim, e isso Allan Kardec, e o Chico é muito claro, teremos que voltar, retomar daquele ponto pelo qual nós não conseguimos avançar, porque a lei do amor é indissolúvel, temos que aprender a perdoarmos uns aos outros, até aceitarmos, como sermos amigos, e aprender a perdoar. Aí é que vem, então, muitas vezes, essas uniões de provas, é para isso, futuras, e também filhos, ou pai, mãe, filhos, que são especialmente filhos, que tem outras mensagens de Emmanuel que fala sobre a desvinculação nossa do sentimento, essa desvinculação necessária, porque como mãe e filho, como pai e filho, nós teremos o amor mais puro, nós teremos já um instinto de proteção natural do amor, e aí nós vamos resgatar aquele passado na qual nós não conseguimos suportar os defeitos uns dos outros, sendo que nós também levamos os nossos. Que
Jesus. Desde que não permaneças em temporária inanição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Com ocasião a falar, deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. Cegos desditosos sem saberes, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, e cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpretam de maneira satisfazíveis, e não é difícil replicar-nos como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa, com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem do coração e o entendimento evangélico dos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Emmanuel Chico Xavier. Como sempre, maravilhosa essas páginas do nosso querido Emmanuel, através das mãos luminosas do Chico, porque ele explica bem, falar, não é? Falar de qualquer maneira, todos nós podemos falar. Mas quando ele cita Paulo, ele extrai a frase, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então ele começa dizendo aqui que aqueles que não falam dessa maneira estão distraídos da iluminação espiritual. Não estão preocupados em adquirir valores de vida eterna, em adquirir qualidades que beneficiarão a alma, não só aquele que fala, mas aqueles que ouvem. Então, esses são aqueles, que um cego dirigindo outro cego, ambos vão cair no fosso, Então, aqueles que não conhecem são desculpados, porque não conhecem. Nós, porém, todos nós que conhecemos um pouquinho da doutrina espírita, do cristianismo, nós temos que ter prudência amorosa na fala, tolerância educativa, mas preciso replicar, utilizar a ciência do bem no coração e no entendimento evangélico dos raciocínios. Então é diferente a propositura daquele que conhece os ensinamentos de Jesus. Ele não vai falar por falar, ele vai falar com compromisso no bem, com compromisso de auxiliar a ele próprio, a nós próprios, de fazer com que a fala, o verbo, a palavra, seja de instrução para aquele, porque não somos nós, em verdade, que vamos instruir, mas a sã doutrina de Jesus. E quando nós estamos representando, ainda que diminutamente, o Evangelho de Jesus na terra, é preciso de amor, é preciso de cuidado e é preciso de bondade em nossos corações, para que a nossa palavra não se torne chicote ou aquela mão que vai sempre apagar o erro da pessoa. Que nós tenhamos o equilíbrio,
o senso do meio, para que a gente utilize a sã doutrina e não os nossos valores ou a nossa opinião. Que Jesus nos ampare e abençoe hoje e sempre. Aqui o Dia das Mães amanhã, né? A todas as mães encarnadas e desencarnadas, essa mensagem belíssima, apenas um trechinho de Chico Xavier, e esse trecho foi suficiente para que a mãe de um jovem desencarnado em acidente dissesse: meu filho está vivo. É a pura verdade. Então, no parágrafo, o Chico recebeu a mensagem: querida mãezinha Dulce, sei que hoje estão completando 21 vezes que o seu coração querido vem até aqui, na perseverança da ternura que nunca se apaga. Muni-me de força para solicitar o apoio dos amigos, a fim de que ele repita quanto amo 21 vezes. De fato, era a 21ª vez que a mãe vinha ao Uberaba e recebeu essa mensagem. Agora, a mensagem é de quando esse mesmo autor, o jovem Charles, escreveu quando ele era criança, em homenagem ao Dia das Mães. Minha mãe chama-se Dulce Bueno. É tudo o que tenho na vida. É ela que logo cedo me chama para ir à escola, arrumando a marmita, fazendo um delicioso cafezinho. Ao chegar em casa, encontro a mãe bem arrumada e a comida deliciosa que só a mãe da gente sabe fazer. Procura me educar, fazer de mim uma pessoa honesta, trabalhadora e me incentivar nos estudos para que mais tarde possa ser um grande homem, como toda mãe espera de seu filho. Por isso, coopero com ela, escutando atentamente o que ela diz, que vai só servir de bem para mim no futuro. Bem, acho que disse tudo de minha mãe. Com essas palavras, a mãe merece o título de Rainha do Lar. E ele estava apenas na sua infância quando fez essa cartinha. Nossa Marilene, que o grupo todo sabe que nós estamos com muita falta da Tana aqui. E tem uns 20 dias, né, Tana? A Marilene apareceu para mim e sentou no birô e pediu para falar comigo. Mas naquele intervalo eu pedi para ela que eu queria que a Tana que falasse com ela. Aí ela falou: você que sabe, se você conseguir trazê-la. E isso aconteceu. E ao mesmo tempo também os espíritos que fornecem fluido para a pomada do Dom Pedro também nos deu o parecer que a Tana voltaria rápido. E a Tana está aqui conosco, é um presente da nós para todos nós. E gostaria também de pedir a todos uma vibração para o nosso Nelson Xavier. Veja que maravilha, o Nelson já sabia do seu desencarne e pediu para despedir da terra vestido com o terno de Chico Xavier. E assim foi, ele foi enterrado desse terno e com os favores de Eurípides, né? A gente não pode esquecer também que nós temos que dar continuidade também nas tarefas e reconhecer que nós somos almas, que nós podemos ser melhor a cada vez. E ele tem apresentado para nós muitas coisas que vão marcar o nosso destino aqui. E também vamos pedir a todos para vibrar o coração da nossa Cleia, para que ela possa, né, desenvolver conosco, olha que maravilha, uma mãe conduzir todos nós numa data como essa, né? E a sua mãezinha também está presente, né? Ótimo, né? Então nós vamos esperar que todos possam entrar no mesmo diapasão, para que a nossa Cleia possa nos orientar nessa noite.
Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui nessa casa mais uma vez. Nessa casa abençoada de Chico. Chico que consolou tantas mães durante tantos anos nessa mesa, nessa casa. Com as suas cartas, com as suas mensagens consoladoras. E há pouco tempo atrás, tem 2 meses, né? Quando a Neuza me convidou para fazer essa palestra, eu escolhi esse tema mãe. E fiquei pensando, o que falar sobre a mãe? Mães são tantas. Mães são de diversos tipos. Mãe, é tão difícil ser mãe e ao mesmo tempo é tão fácil ser mãe. Aí eu fui procurar. Não existe livro de receita que mostra para nós como ser a melhor mãe. Mas eu tenho certeza que cada um de nós procuramos ser a melhor mãe. E tenho certeza também que cada um de nós temos a melhor mãe. Então é uma bênção divina mesmo ser mãe. E nessa noite, antes de começar a falar sobre o que eu vim falar, eu vou mostrar para vocês uma propaganda. E essa propaganda, mais fácil, ela mexeu comigo e eu tenho certeza que ela vai mexer com vocês também. Aí ele não responde. E aí, sua mãe é carinhosa demais? Depende, às vezes sim. Quando tá na frente dos amigos, eu não gosto. Muita demonstração de carinho, às vezes também não. Vergonhinha, né? Costume mesmo dela, de ter que ficar tocando, assim, sabe? Acho que chega a ser até um vício. Ela buzina. Aí ela parava na frente, olhava pra gente e fazia... Aí eu falei, mãe, eu tô aqui. 4 anos tendo aula com ela. De português. Nunca gostei de português. O que ela faz que mais te incomoda? Ela gosta de postar muita foto comigo quando era pequeno. Aí ela fica mexendo no cabelo, assim. Nossa, eu odeio isso. Deixa eu sentada esperando no banco, qualquer lugar ela começa a me apertar. E tipo... E você gosta de fazer carinho no seu filho? Gosto, até demais. Eu gosto. Com certeza, com certeza. Ai, mãe. Essa é aquela. Essa é a mãe. Tá, agora vamos mostrar que ele nem sempre foi assim? Eu gostei muito do filme, eu espero que vocês também tenham gostado. E assim, agora, dessa vez eu consegui segurar e não chorei. Gente, há 2 meses, quando nós escolhemos esse tema, mãe, uma amiga nossa aqui, cadê ela? Maria, ali. Ela falou assim, Clélia, eu fiquei sabendo que você que vai falar no Dia das Mães, você que vai prestar a homenagem ao Dia das Mães. Você já sabe o que você vai falar?
Aí eu falei assim, olha, tem tanta coisa para falar que direitinho assim eu ainda não sei, né? Ela falou assim, eu tenho um livro, eu vou trazer um livro para você estudar e ver. Você sabe a origem do Dia das Mães? Aí eu falei, não, mas eu vou pesquisar, né? E aí ela faltou uma semana, né? Mas eu fui pesquisar sobre essa origem do Dia das Mães. Vocês têm noção do Dia das Mães? Quem já leu o livro sabe, né? Em revista também. E tem o livro do Chico, que fala exatamente sobre isso. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse Dia das Mães. Mas quando a gente fala em mãe, qual mãe que vem primeiro? Eu sou educadora ambiental. Primeiro eu não falei, né? Eu sou professora, eu sou educadora ambiental. E como educadora ambiental, eu, né? Meio ambiente, mãe natureza é a primeira mãe que vem à minha mente, que eu resolvi falar um pouquinho. O que nós estamos fazendo em benefício à nossa mãe natureza? O que nós estamos fazendo de agradecimento à mãe natureza? Tem pessoas que a gente sabe que passa, né? Passa pelo dia, passa pela noite e não lembra, não tem tempo, não percebe o canto dos pássaros, o céu, as estrelas, as nuvens, o sol, os animais, não é? A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é agradecer a Deus por estar vivo, por receber dele essa oportunidade. Eu acordo com o canto dos passarinhos, gente, todo dia. Então eu agradeço muito a Deus essa oportunidade de estar vivo. E aí fica a nossa responsabilidade. O que nós estamos fazendo em relação à nossa mãe natureza? O que nós estamos fazendo por nós mesmos, pelos nossos filhos, pelos nossos futuros netos, por quem vem habitar esse planeta. Olha a nossa responsabilidade. E às vezes a gente passa tão correndo, né, pela vida e a gente esquece de lembrar desse detalhe. E aí vem o livro de Chico, Antologia Mediúnica, que é o livro que fala sobre as mães, né? Que eu agradeço muito a Maria de ter me emprestado. Ela ainda falou assim, olha, Cleia, você não repara não, porque ele está muito velhinho, que ele está cheio de escrito. Ela escreve, ela faz igual a gente faz, ó, escreve nos parágrafos. E aí, vendo, né, e pesquisando sobre a origem do Dia das Mães, a gente vê o seguinte, que a origem se deu na Grécia Antiga, de acordo com a mitologia grega, essa comemoração. Porque lá na Grécia, eles festejavam em honra, em homenagem, né, a Rhea, que era a mãe dos deuses. A Enciclopédia Britânica diz o seguinte, é uma festividade derivada do costume de adorar a mãe na Antiga Grécia. Bom, e aí era assim que eles começaram a comemorar o Dia das Mães. Nos Estados Unidos, as primeiras sugestões em prol da criação de uma data para a celebração das mães foi dada pela ativista Anne Maria Reeves Jarvis, que fundou em 1858 Mother's Day Works Clubs, não sei falar inglês, mas deve ser assim que lê, com o objetivo de diminuir a mortalidade de crianças em famílias de trabalhadores. Jarvis organizou em 1865 o Mother's Days, que é o Dia da Amizade para as Mães, para melhorar as condições dos feridos na Guerra de Secessão que assolou os Estados Unidos nesse período. Em 1870, a escritora Júlia, autora do livro Hino da Batalha da República, publicou um manifesto. Aí eu fui descobrir que antes da Ana, que nós vamos falar sobre ela agora, que ela é mencionada aqui no livro do Chico, a mãe dela já era uma ativista, então já veio, né, na herança. E aí a gente vê que, reconhecida como idealizadora do Dia das Mães, na sua forma atual,
é a filha dela, que é a Ana Jarvis, que a gente vai falar e aprendeu. E eu indico esse livro para todos que estão aqui, tá certo? Para aprender mais, para aprofundar um pouquinho mais, que não fala só dela, fala de outras mães também, tá certo? De diversos outros espíritos participam desse livro, além de Humberto de Campos, que explica bem também, né? Então a gente vê o seguinte, ela lutou muito, eu vou resumir porque o nosso tempo é curto aqui. Ela lutou muito para que esse dia fosse efetivamente comemorado no mundo todo. Mas ela não queria, gente, ela não queria distinção entre Dia das Mães pobres e Dia das Mães das pessoas ricas, das mães ricas, né, mais abastadas. E aí, o que ela fez? Quando a mãe dela desencarnou, ela ficou muito triste. E as amigas dela, na época, nem usavam o termo depressão, né? Porque ela entrou numa profunda depressão. E aí, as amigas dela, para tirar ela daquilo ali, daquele momento, né, que ela estava passando, disse o seguinte: vamos fazer alguma coisa para ajudar a sua mãe. E nós vamos comemorar o Dia das Mães. E aí surgiu essa ideia de comemorar. Mas essa luta não foi fácil. Porque, primeiro, ela era, no livro mostra isso também, né? Ela era filha de pastor, eles eram evangélicos, né? E aí, ela tinha dificuldade de acesso para falar com outras pessoas e tal. Mas ela era uma pessoa assim que não se preocupava muito com dinheiro. E ela parou de trabalhar, pegou parte da herança, né? E investiu nessa divulgação. E começou a mandar carta para os presidentes, para os deputados, para as autoridades, né, dos Estados Unidos, para ver se conseguia efetivar, né, esse Dia das Mães. E aí, depois de muito tempo, ela conseguiu. Só que ela conseguiu, gente, mas ela conseguiu e ficou muito triste. Tanto é que ela lutou até os seus últimos dias para tirar do calendário esse Dia das Mães, essa data comemorativa. Por que isso? Porque ela viu que a data que ela queria que existisse para homenagear as mães virou comércio. E não era isso que ela queria, não era essa a intenção dela. Comercializar uma data que podia ser comemorada de outras formas, com amor, com simplicidade, de outras formas, né? Que não o comércio, a venda de objetos, de presente e tudo mais. E aí, nós vamos ver o seguinte, que ali, ó, com crescente difusão e comercialização no Dia das Mães, Ana Jarvis afastou-se do movimento, lamentou a criação e lutou para a abolição desse feriado. Mas aí ela não conseguiu, né? O cravo branco, aí vem o cravo branco aqui, que na hora que eu cheguei a se perguntar, o que é isso? O que significa esse cravo, né? Quem lê o livro sabe, né? Quem já conhece a história dela. O cravo branco, gente, era a flor que a mãe dela mais gostava. Então foi a forma que ela encontrou para fazer uma homenagem à mãe dela. Certo? Era esse cravo branco. E aí, ela fala o seguinte, no início desse livro, ele começa assim: antes não tivesse feito, lamento ter criado o Dia das Mães. Estão comercializando o meu Dia das Mães. Não era isso que eu pretendia. Esse é um dia de sentimentos e não de lucros. Aí ela expressa bem o verdadeiro sentimento dela, né? Dezenas de mensagens têm chegado pelas fontes mediúnicas, dizendo aos espíritas que é preciso dar ao Natal o seu verdadeiro espírito. Alguém um dia fará isso. Quem poderá dizer que nos recintos domésticos, os espíritas que tão perto têm acesso a tal literatura de protesto, modificaram esse Natal de alegrias falsas, garantido por vinhos coniventes? Quem poderia dizer que eles o tentaram? Todavia já detém uma incipiente caracterização do Natal dos homens de boa vontade e saem de suas casas, que importa por apenas um dia, levando o agasalho e o pão onde se levanta, impossível de ser amordaçado,
o gemido negado da fome e do esquecimento, estranhamente desafinando os hinos distraídos a repetir glórias e hosanas. Aí essa parte aqui do livro, gente, chama principalmente os espíritas, né? Que o que nós estamos fazendo no Natal? O que é o Natal? Como que a gente comemora o Natal hoje, né? E vem aqui o alerta. E como se não bastasse, eu venho falar aos espíritas em nome de Ana Jarvis. Ela me pediu 1000 vezes, em cada página psicografada de Francisco Cândido Xavier, que eu compilava, no ruído das teclas, na luz que fugia ou na luz que chegava. Ela diz que alguém precisa restabelecer o espírito abastado do Dia das Mães e pergunta: uma maldição que os homens tenham de mercadejar com tudo quanto é belo, santo e puro? Por favor, peça aos espíritas que conjuntamente ao Natal retirem o Dia das Mães dos balcões e caixas registradoras, enfeitem-nos de bondade e alegria, contabilizem-nos no coração. Eles podem fazer isso. Fica um pedido, né, a todos nós e a nossa responsabilidade. Aí nessa parte aqui, como eu falei da Mãe Natureza, eu vou falar um pouquinho da Mãe das Mães, a Mãe de Jesus. E a gente pesquisando também nos livros de Chico, nós vimos o seguinte, que essa imagem de Maria era a imagem que Chico recebia, né? E ele descreveu essa imagem para um pintor em São Paulo, na cidade de São Paulo, e ele visitava várias vezes a casa desse pintor. E ele ia passando informações e esse pintor ia repintando o quadro. E é essa imagem é a imagem legítima, pintada, e depois isso foi confirmado. Depois a Neuza, né? Se quiser falar, né? O retrato falado de Maria, né? E aí a gente vê o seguinte, que no livro também da Memórias de um Suicida, né, também mostra tem uma parte lá que fala desse retrato falado. E aí, essa pessoa que escreveu sobre isso, que saiu, mas ele não saiu, ele confirma tudo aquilo que ele recebeu do Chico, ele confirmou como pintor lá em São Paulo, ele teve com ele. Falar de Maria, falar de Mãe Natureza, falar de Maria, a gente precisa lembrar também de uma mãe que nos ensinou muito e que ensinou muito a Chico e nos ensina até hoje. E pesquisando também, né, nos livros de Chico, a gente vê algumas passagens. Eu vou só falar, bem assim, né, pincelado, depois vocês vão assistir o filme, quem ainda não assistiu, mas eu acho que a maioria aqui já assistiu o filme do Chico, né, da vida dele, e sabe que ele foi criado, que ele ficou órfão, né, de mãe muito novo, e ele foi criado por uma madrinha. E essa madrinha judiou durante muito tempo do Chico. E ele ia no quintal fazer as suas orações, e em preces ele conversava com a mãe dele. E a mãe nos deixa várias mensagens, né, vários ensinamentos. E a madrinha falava: este menino tem o diabo no corpo. E aí ele falava assim: mamãe, não me deixe aqui, carregue-me com a senhora. O Chico pedia. E ela falava, a mãe dele falava, né, Maria João de Deus: não posso, disse ela triste. Estou apanhando muito, mamãe. Dona Maria acariciou e explicou: tenha paciência, meu filho, você precisa crescer mais forte para o trabalho. E quem não sofre não aprende a lutar. Olha que lição, né? Quantos ensinamentos. Que tem isso, não se incomode. Aí ele fala para ela que ela está judiando dele muito, que ela falou que ele estava com o diabo no corpo, né? E aí ela fala que tem isso, não se incomode. Tudo passa. E se você não mais reclamar, se você tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos.
E depois foi passando o tempo e a madrinha continuou judiando com gatos e tudo mais, né? Que a gente já leu. E aí ela fala o seguinte, a madrinha: Chico é tão cínico, dizia Dona Rita, exasperada, que não chora nem mesmo a um pescoção. Mas por quê? Porque a mãe dele falava para ele ter paciência. E ele conseguiu ter paciência, que ele segurava até o choro, né? Bom, e depois vem o valor da oração, e ele ficou uma vez 3 dias sem comer, sem alimentar, né? E aí ela pergunta para ele, a mãe pergunta para ele: o que está acontecendo? Por que você está tão triste? Ele fala: então a senhora não sabe? Explicou o Chico. Tenho passado muita fome. Aí ela fala, a mãe fala: olha, você está reclamando muito, meu filho, disse Dona Maria João de Deus. Menino guloso tem sempre indigestão. Olha. Mas hoje, bem que eu queria comer alguma coisa. A mãezinha abraçou e recomendou: continue na oração e espere um pouco. O menino ficou repetindo as palavras do Pai Nosso, e daí a instante um grande cão da rua penetrou o quintal. Aproximou-se dele e deixou cair de bocado um objeto escuro. Era um jatobá saboroso. Chico recolheu alegre o pesado fruto, ao mesmo tempo que reviu a mãezinha no seu lado, acrescentando: misture o jatobá com água e você terá um bom alimento. E despedindo-se da criança, acentuou: como você observa, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar em nome de Jesus. Só lição, né, gente? Só ensinamento. Tem outras lições também, outras passagens também. Durante 2 anos ele apanhou direto. 2 anos. 2 anos viveu o Chico junto com a madrinha. Numa tarde muito fria, quando entrou em colóquio com Dona Maria João de Deus, Chico implorou: mamãe, se a senhora vem nos ver, por que não me retira daqui? O espírito carinhoso afagou e perguntou: por que você está tão aflito? Tudo no mundo obedece à vontade de Deus, mas a senhora sabe que te faz muita falta. A mãezinha consolou e explicou: não perca a paciência. Pedi a Jesus para enviar um anjo bom que tome conta de vocês todos. E sempre que revia a progenitora, ou mesmo indagava: mamãe, quando é que o anjo chegará? Espere, meu filho, era a resposta de sempre. Decorridos 2 meses, o senhor João Cândido Xavier resolveu casar-se em segundas núpcias. E Dona Cidália Batista, a segunda esposa, reclamou os filhos de Dona Maria João de Deus, que se achavam espalhados em casas diversas. Foi assim que a nobre senhora mandou buscar também o Chico. Quando a criança voltou ao antigo lar, contemplou a madrasta que lhe estendia as mãos. Dona Cidália abraçou e beijou com ternura e perguntou: meu Deus, onde estava esse menino com a barriga desse jeito? Chico, encorajado, com carinho dela, abraçou-a também com o pássaro que sentia saudades do menino perdido. A madrasta bondosa fitou bem os olhos e indagou: você sabe quem eu sou, meu filho? Sei sim, a senhora é o anjo bom que minha mãe já me falou. E desde então, entre os dois, brilhou o amor puro, com que o Chico seguiu a segunda mãe até a morte. Então, além dela aceitar, né, o Chico, além dela aceitar o pai do Chico, ela quis também que buscassem os outros filhos, né? Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, sem sair do assunto mãe. Eu peguei algumas frases que alguns de vocês aqui já conhecem, outros não. Então vamos lá. Mãe tem mel, tem abraço apertado, olhar que acalma, tem horas que ninguém mais segue, só ela. Tá vendo as 3 corujinhas ali? Por coincidência, hoje que não existe coincidência, né? Tem 3 corujinhas aqui que foram minhas professoras, que são também consideradas mães, não é? Professora é considerada segunda mãe.
Maria Badia, a dona Vera e a dona Maria Elisa. Que de coração eu agradeço por tantos ensinamentos durante toda a vida e até hoje, né? Continua, esses ensinamentos aí não acabam não. Ser mãe não é vestibular, você não precisa acertar todas. Você vai ter dúvidas, vai errar, vai aprender com seus erros e vai cometer erros novos. Mas tenha certeza, você será a melhor mãe que seu filho poderá ter. Filho ou filha, né? Só Deus sabe os caminhos que você vai percorrer em sua vida. Mas a minha oração é que Deus te guarde em todo tempo, em todo lugar e de todo mal. Essa oração é a que todas as mães rezam de coração mesmo, não é? Não importa se o filho está longe ou está perto. Peça a proteção de Deus a ele. Que Deus o guie, que Deus o acompanhe, que Deus o ampare. Amor de mãe é eterno. Tudo que sou e conquistei, devo a você. Feliz dia para a melhor mãe do mundo. Pedi a Deus que me fizesse feliz e Ele me tornou mãe. Aqui tem mãe que admite seus erros e tenta evoluir com eles todos os dias. Essa aqui, gente, é uma coisa que fica batendo na nossa tecla todo dia, né? Porque todo dia a gente erra. Quantas vezes a gente querendo acertar, a gente erra, ainda mais com filhos, não é? E a gente vai aprendendo com os nossos próprios erros, né? Mãe é livro de memória, livro de receita, livro de autoajuda. Mãe é dicionário, gramática, enciclopédia, biografia. Mãe é introdução, o índice, a nota do rodapé. É aquela sem a qual não teríamos história. Mãe são 3 letras apenas, as deste nome bendito. Também o céu tem 3 letras e cabe infinito. Mas pensando em quem escreveu. Povo de amor de mãe. Olha a receitinha aí, ó. Eu falei que tinha receita, mas tem. Ingredientes: uma criança, 1000 beijinhos, 1000 carícias, uma dose de paciência, diálogo, brincadeira. Prepare. Pegue na criança e brinque com ela, a seu gosto e ao dela. Junte os beijinhos e os abraços, adoçando tudo com muito carinho. Misture uma dose de paciência com muita tolerância e ternura, não esquecendo o diálogo. Vai direto ao coração e espera-se que cresça do dia para a noite. Serve-se aos pouquinhos e a toda hora. Essa receita, ela pode ser duplicada, triplicada, até quadruplicada, que ela não vai errar, né? Não tem, a dose ali pode exagerar à vontade. Mamãe, obrigada, aí seguiu a receita, né? Obrigada por ter seguido essa receita direitinho e ter feito 4 docinhos lindos. Sabemos que esses doces azedam de vez em quando, mas você logo acerta a medida de amor e tudo volta ao normal. Obrigada por toda a dedicação com a gente e por ser essa pessoa maravilhosa que é. Te amamos muito, muito e queremos te ver sempre feliz. Beijos de seus filhos. Aí tem algo autores, né? Carlos, Luísa, Fernanda e Luiz Júnior. Agora essa daqui, vamos ver quem é a mãe que ainda não falou pelo menos uma dessas frases aqui. Frases que toda mãe fala. Se eu levantar daqui, eu nunca falei isso. Se eu for aí achar, principalmente quando eu pro filho, mãe, cadê não sei o quê? Cadê a toalha, né? 3, você fica o dia inteiro nesse celular e não atende. Por quê? Se eu sumisse, você ia ver. 5, faz você, não sou sua empregada. Eu nunca falei isso, né? A madame não quer mais nada, né? Isso, quebra mesmo, não foi você quem pagou? 8, você achou isso aqui? Não? Então vai guardar no lugar certo. Ó, quantas vezes, né? Coloca a coisa fora do lugar e a gente chega junto. 9, só quando você for mãe vai saber. E aí a gente aprende mesmo, né? Porque quando a gente é mãe, a gente aprende tudo isso daí.
10. Está chorando por quê? Pode engolir esse choro agora. Senão eu vou te dar motivo para você chorar já. 11. Vai lavar a louça, fazer alguma coisa. Levanta a bunda dessa cadeira e sai desse computador no corpo. 12. Vem comer, senão vai esfriar. 13. Esqueceu? Só não esquece a cabeça porque está grudada no pescoço. 14. Tudo eu nessa casa. 15. Não faz mais do que a sua obrigação. 16. Isso aqui é quando o filho tira nota boa na escola, né? Chega todo feliz para a mãe. Ó, mãe, tirei nota boa na prova. Aí a mãe vai e fala essa frase. Não fez mais do que a sua obrigação. 16. Quando chegar, me liga, senão vai apanhar. Ih, mas não liga de jeito nenhum. 17. Não interessa que todo mundo vai. Você não é todo mundo. Deixa eu ir na expressão, né? Todo mundo vai. Você não é todo mundo, né? 18. Quando eu morrer, vocês vão me dar valor. Qual mãe que ainda não falou essa frase? Não é? Essa daí é essa. Mesmo, olha agora. Mesmo com a maioria das frases sendo de dar medo a qualquer um, mãe é mãe. E toda mãe é louca por seu filho. Vira uma leoa se alguém falar mal de você. Mesmo a gente sendo um filho mal criado, ruim, mãe nos ama de qualquer jeito. Então ame sua mãe sempre. Pois não sabemos o dia de amanhã. É por isso que amo minha mãe. E não tenho vergonha de dizer. Ela é tudo para mim. Que Deus nos abençoe. Um dia, todos nos reuniremos do outro lado. Essa parte aqui, gente, eu fiz em especial para todos aqueles que estão aqui neste momento e que já não têm a sua mãezinha por perto. Que um dia, essa certeza a gente tem, que um dia a gente vai nos reencontrar, né? Viver é sempre dizer aos outros que eles são importantes, que nós os amamos, porque um dia eles se vão e ficaremos com a impressão de que não os amamos o suficiente. Olha essa frase do Chico, né? Então, se vai pedir perdão, peça hoje. Se vai pedir desculpa, peça hoje. Se vai agradecer, agradeça hoje. E cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. E para encerrar, eu quero fazer esse agradecimento a todos vocês que vieram aqui, a todas as mães encarnadas e desencarnadas, a todos que me ajudou na preparação, no material, o pessoal da casa, ao convite, né, para eu estar aqui hoje. E, querido Deus, dessa vez eu não quero pedir, quero somente agradecer. Eu agradeço de coração. E que a partir de agora a gente repense um pouquinho mais sobre essa data, tanto o Dia das Mães como o Natal. Eu sei que tem muita gente aqui que já está fazendo isso diferente, de forma diferente. E eu tenho certeza que a partir de agora, muitos outros, todos nós, né, somos convidados através de Ana Jardes para fazer essa modificação. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Eu vou entregar um cravo para cada um com uma mensagem, para cada um que está aqui hoje. E eu gostaria que no final, depois do encerramento, a gente tirasse uma foto, todos aqui. Só que toda semana a gente tira a foto oficial, né, Deus? É aqui na frente. Hoje nós vamos mudar, viu, Lito, o nosso fotógrafo. Hoje você vai ficar de cara. Então, eu quero agradecer, somente agradecer a Deus. Obrigada por tudo. Deu uma receita, vamos usar a receita que você não pôs, cara. O meu marido não come nada de fubá. Alguém quer falar alguma coisa? Importante falar uma coisa. Imagina. Ninguém quer falar? Eu? Posso falar? Pode. É que eu tô longe da minha mãe e eu tô com muita saudade dela. E ter vindo aqui hoje foi muito importante pra mim.
Eu não é importante, eu estou fazendo 5 dias que eu perdi minha mãezinha. Estou com o coração, a Cléia me tocou tanto hoje que eu estou aqui, ficando, pulando, engasgando com tudo isso. Quem mais? Mas eu acho que a Cléia merece palma, não merece não, gente? Se você me fizer levantar dali agora, vai ter comigo. Mãezona você pega. Mãezona você é. Eu ia falar. A dona Isa é exemplo de vida. Falar? Você fala. Coisa interessante, quando a Cléia nos apresentou aí nesse final, né, nos fez recordar tudo que nós já falamos com os nossos filhos e ouvimos das nossas mães. Então nós ouvimos, elas eram chatíssimas, né? As piores mães do mundo ali nos atormentando, não é isso? E aí o tempo vai passando, e sem que a gente note, a gente está fazendo as mesmas coisas, graças a Deus, naquela educação que a mãe que ama o seu filho verdadeiramente, dizendo essas frases, né, que chamam mesmo a atenção e tornando-as a efeito. Então essa mãe é a mãe que ama o filho e que faz com que esse filho seja o cidadão que o nosso país espera. Então, palmas para as mães chatíssimas. Os cravos. Vou pedir, Mara, vamos ajudar? Dona Maria, vamos ajudar? Os pais também. Mas eu não faço Cadê a nossa fotógrafa? Fechou? Todos os dois vão fazer isso. Não, pode dar para
mentores dessa Casa da Prece, nosso querido Chico, e tantos outros irmãos que aqui estiveram nessa noite, tantas mães que aqui vieram ouvir a fala da nossa irmã Cleia. Nós só temos a agradecer por tudo que temos recebido na presente encarnação, as oportunidades de resgatar as nossas dívidas, os compromissos, esse compromisso sagrado de ser mãe, mãe não apenas dos nossos filhos, mas mães de vários, de todos aqueles que nós nos sentimos comprometidos com eles. Nós queremos agradecer por essa casa bendita, por estarmos tendo a oportunidade de reunirmos aqui, falarmos em nome do nosso querido Chico, relembrarmos a sua vida, as suas obras, e hoje, o que mais nos tocou foi a lembrança da sua querida mãezinha, da sua madrinha e da sua segunda mãe, a sua madrasta. Todas elas tiveram um papel fundamental na vida do nosso irmão, tenho certeza. E depois, quantas mães ele teve, e como ele foi mãe, sendo pai, mas quantos livros ele deixou para nós, obras maravilhosas, que hoje estamos deleitando através de estudos, de leituras. E foi bom hoje nós termos revivenciado ou revivido esse livro maravilhoso, que é uma verdadeira obra, que homenageia as mães, que é o livro Mãe. Nós queremos agradecer todos os irmãos que aqui estão, queremos agradecer aqueles que vieram pela primeira vez, agradecer os nossos amigos do dia a dia, que convivemos nessa doutrina e através da doutrina. Agradecer ao nosso irmão Eurípides, Donda, Maria Elisa, todos que conosco convivem e vivem essa doutrina maravilhosa. Queremos pedir que todas as mães encarnadas e desencarnadas possam receber esse cravo que a Cleia trouxe para nós nessa noite. Que ele possa iluminar os corações daquelas que estão em sofrimento, que estão nos hospitais, que estão passando por doenças do corpo físico ou passando doenças mentais. E todas recebam esse cravo através da luz, da enfeitura dos nossos amigos espirituais e especialmente do nosso irmão Chico Xavier. Que Jesus nos abençoe, que ao voltar aos nossos lares possamos levar essa paz que vivenciamos aqui agora. Que assim seja. Obrigada. Fica só um minutinho, João.